ritualísticos, sobre ética e estética ritualística. Ética e estética ritualística. Estética? Estética. Sobre a ética e a estética. Ética. Ou, como é que chama? Ética e estética, né? Isso. Mais ou menos isso. Isso mesmo. E aí, então, uma das primeiras perguntas que nós vamos fazer: o que é um ritual, para que serve e por que se executa? Aí nós temos que partir de uma premissa, né? No 10º mestre diz escola, teatro e templo. Subentende-se escola é justamente o aspecto intelectual, né? Teatro é a representação, digamos assim, o equilíbrio do aspecto psíquico, a representação. E templo é o lugar onde tu entra em comunhão com o eu, a unidade, com a maior espiritualidade. Agora, baseado na escola, teatro e templo, nós compreendemos, em primeiro lugar, o seguinte: escola já é uma linguagem humana, né? Então, com o título de escola, ele já está nos insinuando a aprender a linguagem do mundo. Qual é a linguagem do mundo? É a cultura, a arte, a filosofia e outros aspectos da ciência moderna, né? Então, por exemplo, na escola é cultura, teatro é a representação, quer dizer, uma espécie de psicoterapia transcendental. O sujeito limpar a alma para quando receber a impressão, não haverá justamente coisas distorcidas, né? Se eu estou equilibrado, com a minha alma equilibrada, sem problemas, sem conflitos, eu recebo a verdade de uma maneira. Mas se eu a tiver conflitada, já a recebo de outra maneira. Por isso que ele diz escola, teatro e templo. E essas três coisas, também ele deixou como confirmação disso 3 ordens, né? A ordem do Santo Grau ligado a Edith JHS, as filhas de Aramirá ligada a Dona Helena, e finalmente os jovens ligados à nova ordem, né? Do Ararate. Arara, Yate, geral. É o Senhor do Fogo duplamente, mas de uma maneira geral, de uma maneira universal, cósmica, etc. Então a gente pode concluir o seguinte, que podiam perguntar qual é a função dos jovens da Ordem do Ararate. A resposta está nesse título escola. Quer dizer, eles têm que se aprimorarem muito na cultura, na arte, na filosofia, na conduta humana, para que eles possam apresentar o Avatar na linguagem do mundo, que é ciência, arte, filosofia, etc. Não é? Se assim, cada um ser tem que ter a sua ética, né? Como tem a ética do mundo. Você é obrigado a ser educado, né? Não pode usar palavras estridentes, não pode usar discriminação, né? Não se pode considerar um superior ao outro, e nós não podemos nos considerar também superior à humanidade, porque nós somos filhos dela e ela é filha da divindade, tá? E ela é filha da divindade. Então, eu acho que a missão dos Ararates é esta: cultura, 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 arte, aprimoramento da alma, né? E ciência,
Porque há muitas coisas nós só podemos compreender com um processo da ciência, né? Por exemplo, se me dizem que o tempo é uma embocadura, eu assim, de pronto, não posso aceitar, né? Está na face da Terra. Agora, se eu for analisar, por exemplo, os objetos que ali existem, a presença do nosso grande Senhor, os rituais estão sendo permanentes, quer dizer, nós estamos mantendo uma frequência vibratória à semelhança da frequência vibratória de Agar. O ponto é o seguinte, digamos assim, os dois tornam-se como se fossem duas gotas d'água num copo. Está lógico isso? Por isso que a ética ritualística é a ética espiritualista. Em vez de ser um teatro público, é um teatro divino, onde é uma perfeita identidade entre o ator e a obra, né? Uma perfeita identidade. Por isso, que se não houvesse o tempo, é o caso, como é que nós podíamos manter esse vínculo com o mestre, com os reis de TH, da Montanha Sagrada, etc.? Podia? Não. Então, mesmo que quer ligar o telefone para si próprio, você vai ligar o telefone para uma pessoa, tem que ligar, tem que pedir a ligação, né? Tem que haver uma ligação, um vínculo, senão não há necessidade, não pode falar. Então a ética, por isso que nós precisamos compreender o templo, por exemplo, não um lugar como devoção, mas um lugar de realização. Se nós aqui no mundo, para podermos lidar com o povo, temos que ter serenidade, calma, um certo tratamento aprimorado, né? Palavras justas, claras, não podemos ter discriminação, nem julgar superior a ninguém. Por conseguinte, na ritualística é isso mesmo, também talvez musicados, mais apurado. Porque aqui eu converso com o senhor, mas no tempo estou conversando com o meu mestre, com o meu senhor, o senhor que me orienta, e com todos esses seres que fazem parte da hierarquia, vamos chamar de auxiliares, né? Hierarquias de compensação, são os adeptos de compensação. Quer dizer, se nós temos 10 de espiritualidade, eles nos dão 90. Se nós temos 80, eles nos dão 20. Se nós temos 20, eles nos dão 80. Compreendeu? De maneira essa, a ritualística é isso. É um trabalho de compensação. É nos dar aquilo que nós não temos, né? Alimento eu tenho, livro para ler eu tenho, televisão para ver eu tenho, rádio para ouvir eu tenho, mas eu não tenho, por exemplo, possibilidade de ir na rua conversar com o mestre, por exemplo, na Montanha Sagrada, e nem com excesso Rapimundi, nem com esses seres que às vezes estão nas nossas casas e nós não estamos vendo, mas eles estão prestando atenção no que nós estamos fazendo. Consiste a ética espiritual é para manter esse vínculo. Sem esse vínculo, não é possível. Por isso que no templo, o que acontece? Por que o mestre botou o templo, por exemplo, todos de capa branca? Para haver unidade. Porque eu e o senhor e todos que estão aqui, somos 5 ou 6, mas no templo nós somos um. É unidade. Compreendeu?